a nossa conexão agora com a Graziele de Camargo, uma das coordenadoras do grupo SOS Agro RS, que os ouvintes da Rádio Vale e as prezadas ouvintes sabem bem, vem desenvolvendo um trabalho de defesa do setor do agro, tendo feito a sua primeira grande reunião de massa, vamos dizer assim, de grupo em Cachoeira do Sul, e depois, sucessivamente, levando os pleitos desta área de produção gaúcha para as autoridades, buscando resolver primeiro o problema da enchente e agora esse problema da seca que arrasou grande parte das lavouras de soja do estado. Eu sei que a Graziele está me vendo aqui pelo Meet, pelo sistema que nós estamos usando, muito obrigado. Talvez até nem nos tivéssemos visto ainda, né? Mesmo que virtualmente. O Tomás está ali na mesa, é que eu também estou remoto, Graziele, e é por isso que a gente não tinha essa possibilidade de nos enxergar. E como estamos usando essa ferramenta do Google, que nos dá qualidade e possibilidade de ver o nosso entrevistado, fica muito melhor. Mas o convite hoje para a Graziele, como nós fizemos tantas vezes e ela sempre aceitou, é para mantermos os ouvintes e as ouvintes, especialmente aqueles ligados ao agro, atualizados sobre o que está acontecendo. Que fala em securitização, nós tivemos grandes encontros aí na Unitoc, o Senado Federal está discutindo muitas coisas, e aí a gente acaba não estando realmente atualizado. E ontem, a FETAG, que cuida principalmente dos pequenos agricultores familiares, fez um encontro em São Luís Gonzaga, e a Graziele esteve lá. Bom dia, Graziele. Bom dia, muito bom dia, Ronaldo, bom dia, Tomás, bom dia, ouvintes da Rádio Vale. Então, ontem foi uma grande manifestação onde a FETAG organizou, né? Teve mais de 6.000 produtores e nós, como movimento, meu pai e minha mãe fazem parte da FETAG, são associados ao sindicato dos pequenos produtores. E ontem foi uma forma, Ronaldo, de mostrar que tudo aquilo que o pequeno, e que o médio, que o grande pedem é a securitização, né? Eles também estão pedindo securitização, porque tem muitos produtores que não estão conseguindo dar a volta, que a gente fala, né? A gente não conseguiu nem sair da lama da enchente e a gente já entrou aí para o deserto da seca. Então, somente um prazo longo de 20 anos para pagar, com o juro condizente, com o juro baixo, com uma carência para que todos os produtores do Rio Grande do Sul realmente possam se reerguer, se restabelecer. A FETAG também ontem deixou bem, assim, bem explanado o pedido de melhorias no Proagro. Tem muitos produtores, principalmente da agricultura familiar, que por acionarem diversas vezes o seguro Proagro na sua propriedade, ou seja, por estiagem, por seca ou por chuva, estão desenquadrados das regras e assim não conseguem mais ter nem acesso a recursos, né? Quem é pequeno só consegue tirar custeio com Proagro. E como eles não têm mais, estão fora da regra, eles não conseguem mais captar esses recursos também, inviabilizando o produtor de conseguir colocar a sua cultura na terra, enfim, de conseguir fazer a sua lavoura. Isso tem que ser revisto, né? Isso já tem há tempos que eles estão pedindo, que eles estão trabalhando. Também estão fazendo um pedido da questão do INSS, parece que naquela região tem um problema de que eles não conseguem, tem muita dificuldade para se aposentar, e simplesmente bateram muito também na tecla que nós precisamos, até vir a securitização, renegociação, alongamento, o nome que o governo federal queira dar para essa solução que a gente pede, que é o prazo de 20 anos com o carência e juro baixo, precisa se suspender as contas, Ronaldo. E esse é o pleito do movimento SOS. Suspensão imediata das dívidas dos agricultores do Rio Grande do Sul. Agora, 5 minutinhos antes de entrar com vocês aqui, o senador Luiz Carlos Reis me ligou, preocupado. Ele disse: Grazi, o que está acontecendo que de quase 500 municípios, 497, eu acho que tem no Rio Grande do Sul, somente 250 decretaram emergência. Por que isso está demorando? Por que os municípios não estão decretando emergência?
peçam para os produtores de vocês falarem, com os prefeitos falarem, com a Secretaria de Agricultura de cada município, com a Casa Civil, enfim, irem atrás disso, porque se a gente conseguir a securitização, alongamento, né, a suspensão das dívidas, o primeiro critério que é colocado em qualquer situação, realmente, Ronaldo, é o decreto de emergência. Então, hoje a gente já fez um chamado, eu fiz agora, mandei um áudio nos grupos e pedi para o pessoal dar uma atenção nesse momento sobre o decreto de emergência. A gente sabe que existem regras, né, para o município conseguir decretar, que principalmente a falta de água. Só que eu estive conversando durante a Expo Direto semana passada, Ronaldo, e o que o Marcelo Arruda, presidente da FAMURS, me passou, né, que precisa se rever também esses critérios para poder fazer o decreto. Porque hoje em dia tem poços artesianos, então não é assim para acabar a água para a população, para ser o primeiro pré-requisito para fazer o decreto. Graziele, às vezes o decreto, que acho que é uma condição legal obrigatória, como se colocasse aí, sem dúvida, mas ele precisa ser reconhecido pelo Estado e pela União. Então, não é um processo que, às vezes, tranca em algum lugar. Né? Eu, sinceramente, por exemplo, aqui em Cachoeira do Sul, até agora nós não tivemos informação que o decreto de emergência que foi feito pelo prefeito municipal foi reconhecido. Embora tenha laudos da Emater, a prefeitura tenha levantado o valor dos prejuízos, etc. Vocês estão vendo algum problema nessa área? Então, Cachoeira do Sul ainda não tinha a confirmação. Como eu sou produtora também, e mais ali, na verdade em São Cepé, mas eu sou muito mais próxima de Cachoeira do Sul, meus negócios são vinculados a Cachoeira do Sul, eu fui perguntar também qual era essa demora para o Estado homologar o decreto, né? E realmente o que foi me passado, Ronaldo, que é uma questão só de documentação, burocrática de papel, mas que assim que o município, né, tivesse todos os dados, levantamento dos números e fizesse o decreto, o Estado está empenhado em homologar tudo isso. E após homologar pelo Estado, com certeza a União, né, ela realmente assina embaixo, porque o Estado já tem isso tudo. E, se eu não me engano, o governador conseguiu estender a calamidade do Estado. Então, isso também ajuda bastante a ser reconhecido o nosso Estado como um grande problema, que é o problema da questão climática que a gente vem passando, né? Quando acontece qualquer evento, sempre esse evento ele é potencializado, ou seja, muita chuva, ou seja, muita seca. Então, a gente está no radar, né, para saber quantos municípios. Se eu não me engano, a gente já tem mais de 250 municípios que decretaram emergência e temos mais de 200 municípios que foram homologados. Eu tenho um link, depois me lembra que eu posso te passar esse link, tu pode compartilhar com os ouvintes aí, o link é onde o produtor pode entrar no link da Defesa Civil do Estado, colocar o nome da cidade e ali ele vai ver qual é a situação que está, né? Se o município decretou, se o Estado homologou, se está aguardando documentação. Ali aparece tudo certinho, até para poder o pessoal acompanhar. Eu agradeço, gostaria de receber, por favor, me manda. Eu participo de um grupo, a Graziele me colocou num grupo de imprensa com mais algumas pessoas, onde nós somos abastecidos de notícias. E me chama a atenção, Graziele, ontem eu estou remoto porque ontem eu viajei, saí de Cachoeira, vim para o litoral norte, né? E no caminho eu fui vendo as lavouras de Cachoeira até Osório, né, onde eu pude enxergar, de soja. Estou falando especificamente de soja. E vi que a partir de Cachoeira para cá, para o litoral norte onde eu estou, as lavouras não apresentavam uma aparência ruim. Mas, às vezes, o verde, porque choveu um pouco mais, porque as condições climáticas foram menos adversas do que da região central para o oeste gaúcho, às vezes engana, porque tem verde, mas não tem grão. É isso? É isso, Ronaldo. A gente costuma chamar da seca verde. Por quê? A planta, ela é muito resistente. Então, para que ela não morra, né?
morra assim de imediato, ela vai abortando a vagem e com isso vai fazer com que ela não tenha grãos, mas ela continua em pé, verde, sobrevivendo, enfim, fazendo todo o processo ali de clorofila. O que as pessoas realmente no olho não conseguem medir e mensurar é quanto de produção a gente deixou de produzir, quanto a gente já perdeu, né? Eu tenho muitos produtores e eu mesma comecei a colher domingo agora, e a gente não conseguiu colher nem 20 sacas por hectare, tá? Tá fechando em 15 sacas. Sendo que o nosso custo é 38, 40 sacas. Então, perceba que o que nós estamos colhendo nas nossas lavouras não cobre nem o custo. E imagina cobrir as dívidas que nós prorrogamos o ano passado da enchente, né? Que a gente ficou agora de pagar a primeira prestação para quem conseguiu prorrogar em 4 anos. E muito menos vai sobrar lucro para sobreviver. Então, quer dizer, a situação é de tragédia, que eu já tinha comentado há muito tempo atrás, que, né, não se tivesse resolvido isso, nós iríamos ter uma tragédia econômica esse ano, e é o que está acontecendo. Tem produtores que estão colhendo 8, 10, 15 sacas por hectare. Como nós estamos vivendo, Ronaldo, um momento de laninha, ainda estamos sobre esse efeito, o laninha, ele causa chuvas irregulares e muito pontuais. Às vezes chove em uma lavoura minha, que é 10 quilômetros da última lavoura, e naquela outra não chove nada. Então, quer dizer, a planta continua ali, em pezinho, verde, parece até que ela tá bonita, ela tá colocando folha nova e tudo, tá tentando se desenvolver, mas ela não tá conseguindo encher o grão. Se nós pegarmos, eu posso mandar uma foto para vocês também depois, a qualidade do grão, né? O grão, geralmente, ele é do tamanho de um grão de feijão, mais ou menos assim. Só não oval, ele é mais redondinho. Nós agora estamos colhendo soja menor do que um grão de lentilha murcho. Ele encolheu, sabe? Ele não conseguiu se desenvolver. E isso faz com que não tenha peso. Então, não pode colher bastante, porque isso aqui não vai fazer diferença nenhuma. Aquilo não tem peso, ele não conseguiu produzir. E isso também está sendo um fato que atrapalha a questão de mensurar quanto é o tamanho do prejuízo das lavouras do Rio Grande do Sul, porque recém estamos iniciando a colheita, né, principalmente de soja. E esse questionamento foi levado até a Emater, porque a Emater largou na semana passada também um laudo dizendo que o tamanho das perdas, né, pela estiagem no Rio Grande do Sul seria somente de 30%. E nós estamos falando que não, essa perda passa tranquilamente acima de 50%. Mas aí a gente quis saber como é que, né, como é que eles faziam isso. Baseado em quê? E aí eles comentaram que isso seria baseado nos resultados do ano passado, de uma colheita anterior. Então, quer dizer, isso tudo vai se agravar com o passar do tempo, infelizmente, porque nós não temos expectativa de voltar a chover. Tem muitas lavouras que foram implementadas, plantadas no tarde, e mesmo assim vão ter prejuízos acima de 50%. Graziele, ainda para aproveitar, eu estava olhando aqui alguns dados. A gente acessa aqui e passa para os ouvintes, e para as ouvintes da Rádio Vale, os níveis da barragem Ponte do Fandango, que tem, além do nível do Rio Jacuí, que é muito importante para nós, até para água para as lavouras de arroz, né? Tem a questão da precipitação pluviométrica, que são medidas lá. E nós constatamos aqui, nesse mês de março, até agora, tá? 58 milímetros de precipitação em 2 dias só, no dia 1º e depois no dia 9, e depois não choveu mais. Mas aí eu fui verificar a barragem de Bom Retiro, a barragem que existe no rio Taquari, para ver como estava essa medição, que eles também disponibilizam na internet. E aí eu descobri que naquela região, que foi muito afetada com a cheia, lembra? Lajeado, Estrela, toda aquela região ali, bairros arrasados, né? Por causa da enchente do Taquari e da bacia toda do Antas ali, eles tiveram, no mês de março, só uma chuva, no mesmo dia que teve aqui em Cachoeira do Sul, olha a nossa distância, de apenas 19 milímetros. E até agora, dia 20 de março, não mais choveu. Eles estão numa seca severa. Eles que ficaram afogados pelas águas. Realmente fica difícil ser produtor rural, hein?
Fica muito difícil, Ronaldo. E esse questionamento de como nós vamos continuar, nós levamos até o governo estadual. Amanhã eu tenho uma agenda com o vice-governador e o que a gente precisa é de solução, né? O produtor não pode ser penalizado por estarmos passando por uma mudança climática, sim, onde aqui no nosso estado, Rio Grande do Sul, ele sempre vai ter esses resultados potencializados, extremos, e nós precisamos, pelo menos, criar um fundo de emergência, de tragédia, um fundo para que possa amparar minimamente os produtores rurais. Não tem como todo ano nós ficarmos, né, com o chapéu na mão, pedindo ajuda, auxílio para o governo federal, sendo que o governo federal não entende, não vivencia o que nós vivenciamos aqui no nosso estado. Assim como você está relatando o fato de que, mesmo, né, duas cidades no mesmo estado, mas um pouco distante uma da outra. Pode ver, aqui na Cachoeira choveu, lá não choveu. Então, quer dizer, aonde nós, no passado, há pouco tempo, há 10 meses, estávamos afogados e afundados na lama, hoje estamos sem conseguir produzir nada por causa da seca. São opostos muito distantes e que está atrapalhando economicamente o desenvolvimento do Estado e a reconstrução de um Estado que foi dilacerado, um Estado que foi acabado, né, por tudo que aconteceu. Então, a gente está cobrando essa questão de que faça alguma coisa. Tem possibilidade de fazer um fundo, tem como incentivar, né, o caso da irrigação, a gente está cobrando isso, só que da irrigação entra outros pontos que é muito complicado, porque, primeiro, o que tem que acontecer com os produtores rurais do Rio Grande do Sul? Eles têm que conseguir resolver o seu endividamento. Resolvendo o seu endividamento, nós vamos para ações que possam mitigar a questão climática, né? Ou seja, irrigação, seguro, palhada, reconstrução do solo, tudo isso vai ajudar. E depois a gente ter algo que nos proteja desses eventos. É isso que a gente precisa. Então, a gente precisa ter essa visão um pouco mais ampla. Primeiro, a gente vai no problema que a gente está vivendo agora e depois a gente tenta, né, trazer uma solução definitiva, porque isso daqui para frente vai ser mais decorrente. Infelizmente, nós temos uma probabilidade do ano que vem, de novo, o estado do Rio Grande do Sul passar por mais uma seca. Graziele, muito obrigado pela tua participação. Desculpe se a gente insiste aqui, mas é um compromisso que nós temos. Eu não sabia que a tua propriedade, ou onde tu plantas, era tão próximo de Cachoeira. Imagino que seja ali o Terceiro de São Cepé, aquela região. É no Terceiro de São Cepé. Muito bem, a gente conhece bem. Um abraço a eles que devem estar nos escutando aqui. E sucesso. Obrigada pelo apoio de vocês todos, Ronaldo, Tomás e da Rádio Vale, que sempre esteve do lado do produtor rural, e eu vou lhe passar ali o link para que o pessoal possa ficar atento quanto ao decreto dos municípios.